Livro de Êxodo, capítulo 9, a palavra do Senhor diz assim: Depois o Senhor disse a Moisés: Vai a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se recusardes deixá-los ir e ainda por força o detiverdes, eis que a mão do Senhor será sobre teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois, sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo o que for dos filhos de Israel. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: Amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. E o Senhor fez isto no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu, porém o gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E Faraó enviou a ver, e eis que o gado de Israel não morrera nenhum. Porém, o coração de Faraó se agravou e não deixou ir o povo. Quando nós vimos o que Deus está fazendo, o que fez, e à medida que as pragas e os mandamentos começam a ser revelados aqui nestas pregações, nós começamos a ver de forma profunda como Deus promoveu libertação no meio do seu povo. E de uma forma profunda também como Satanás consegue enredar as pessoas. A cada praga que Moisés anunciava que viria sobre o Egito, existia, meus amados, uma grande força maligna entre Faraó e todos os seus servos e súditos de querer matar Moisés, porque ele estava afrontando e tendo sucesso nessa afronta contra o panteão de deuses falsos que existia no Egito. Aquela coleção de deuses que eles adoravam. Um a um, através das pragas, esses falsos deuses estavam caindo por terra. Um a um estavam sendo desmoralizados. E como inicia o livro de Êxodo 9:1, que diz assim: Depois o Senhor disse a Moisés: Vai a Faraó e diz: Assim diz o Senhor dos Hebreus. Aqui Deus já começa a anunciar da seguinte forma: Fale mais uma vez a Faraó que isto não é um mero acontecimento natural, que estas pragas não são um fenômeno natural, que não são fruto de uma composição de acontecimentos. Não. Vai e diz a ele que o Deus de Israel, o Deus dos Hebreus, manda dizer: Deixa meu povo ir, ou então, mais uma vez, eu vou ferir o Egito. E um dos ensinamentos que o Senhor nos mostra aqui é esse: não entre em nenhuma batalha que Deus não entrar por ti. Não lute nenhuma guerra que Deus não estiver lutando. Moisés, quando tudo começou, ele estava onde? Ele estava lá no monte, quando Deus se revela a ele, e ali Deus começou então a dizer: será assim. Ali foi o dia em que Deus se revelou e disse assim: olha, eu vou libertar o meu povo e vai ser assim. Você vai fazer assim, você vai fazer assim, você vai fazer assim, dessa forma, vai falar isso, você vai mostrar isso, e à medida que eu estiver me revelando, o povo vai começar a ser livre. E Moisés, o guerreiro da parte de Deus, continuava insistindo, lutando, persistindo na vontade de Deus e buscando em cada obstáculo que se apresentava uma revelação da parte de Deus. E Deus dizia: depois o Senhor disse a Moisés: vai a Faraó, porque agora eu vou fazer assim. E a Bíblia fala que a peste veio e matou
todo o gado que estava no campo, os cavalos, os camelos, as ovelhas. Mas o povo de Israel que estava em Gósen não tiveram nenhum dos seus animais nem sequer feridos. Os dois deuses que foram derrubados deste panteão maligno que estava impedindo o povo de ser livre era Apis e Ator, que eram os deuses da fertilidade. Esses dois deuses eram representados por um touro e por uma vaca. E o povo de Israel, o povo do Egito, os egípcios tinham esta crença e esta cultura. E de tempos em tempos nascia um touro, e se esse touro tivesse determinados sinais e marcas na sua pele, ele seria de fato o touro Apis. E a mesma forma a vaca, Ator. Representavam o homem e a mulher na sua fertilidade. Eles levavam tanto a sério isso, que a mumificação que era feita somente para os faraós e pessoas muito importantes, que tinha todo um ritual que deveria ser feito, era feito inclusive para esses dois animais. Quando eles morriam, era feito todo um cortejo fúnebre, e ali aqueles animais eram mumificados, porque para os egípcios, aqueles ali eram deuses que cuidavam da fertilidade de Faraó e também da fertilidade do povo egípcio. Quando esta praga veio sobre o Egito, Deus estava, na verdade, destruindo e desmoralizando este Faraó e toda a força que estava por trás dele, que ele representava. O que Israel tinha até aqui? O que o povo, os hebreus, tinham até aqui? Eles não tinham os 10 mandamentos. Eles não tinham, na verdade, nenhuma das revelações profundas que Deus tinha dado a eles. Eles tinham apenas a história de como foi a vida de Abraão, de Isaac e de Jacó. Como foi a vida dos seus filhos, os filhos de Israel. E aí, cada um dos filhos que representava cada uma das tribos. E isso era a história que eles se baseavam para poder guardar a sua fé. Vocês já ouviram uma frase que diz assim, que a grande riqueza de um povo, de uma nação, são as suas leis? E de fato, sabe por quê? Sem lei não existe coesão no meio do povo. Sem lei não existe ordem. Sem lei, as pessoas simplesmente fazem aquilo que bem entendem e não podem ser contidas. Não existe uma organização. Não existe uma direção. E o que Deus estava para dar a Moisés era não apenas leis que serviriam para uma nação, mas leis que futuramente regeriam toda a humanidade. Todos os povos em todos os lugares do mundo. A quinta praga fala do quê? Qual foram os dois que foram, digamos assim, desonrados, foram destruídos, os dois deuses? Que representavam a virilidade, Apis e Ator. O touro e a vaca representava, de certa forma, o pai e a mãe. Faz sentido? Se o touro e a vaca eram os símbolos da fertilidade, certo? Eram o pai e a mãe. Não é assim? Teus pais são férteis, nasceu você, correto pensamento? Teus pais não são férteis, nasceu você? Não, né? Para os egípcios, quando se falava de pai e mãe, era Apis e Ator. Qual foi a porta que Deus fechou com o quinto mandamento? Vamos ver? Êxodo 20, versículo 12. Olha o que está escrito.
honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Qual era o quinto mandamento? Honrar pai e mãe. Nada a ver com a quinta praga, né? Ou tudo a ver? Quando Deus chega para Moisés e fala assim: eu destruí os falsos deuses que representavam o pai e a mãe no Egito. Preciso fechar essa porta com uma lei. Este é o quinto mandamento: honrar pai e mãe. Amados, o povo de Israel estava saindo de uma nação que eles estavam vivendo nesta nação havia 400 anos. 400 anos é tempo suficiente para que o povo seja tentado a se misturar com as leis falsas e a falsa adoração que existia ali no Egito. Com certeza. Quando Deus dá este quinto mandamento, Ele na verdade estava equilibrando, estava cuidando da mente e do coração de todos os israelitas e judeus e todos aqueles que deixaram o Egito também, que não eram judeus, não eram israelitas. As escrituras afirmam que muitos foram junto com o povo de Israel, próprios egípcios e de outras nações que viviam ali. Deus estava, na verdade, trazendo o equilíbrio. Deus estava ensinando o povo: não, vocês têm que honrar o pai e mãe. É um mandamento. E não é um simples mandamento, ok? É um mandamento que eu colocarei uma promessa nesse mandamento. Quando vocês honrarem o pai e a mãe de vocês, eu, Deus, darei a vocês longevidade. Vocês viverão muito na terra. Vocês terão muitos anos de vida na terra. Mas se vocês não honrarem o pai e a mãe, vocês estão transgredindo o mandamento direto de Deus. Isso significa que eles devem ser honrados, não devem ser afrontados, não devem ser feridos, não devem ser blasfemados. As escrituras levam isso tanto a sério que estas práticas que eu acabei de falar, elas eram encaradas com a pena de morte. Se você agredisse, ferisse teu pai ou tua mãe, você morria em Israel. Este mandamento, que é o início dos mandamentos do relacionamento entre o homem e seu próximo, que é os mandamentos agora que começam a estabelecer um convívio pacífico entre os homens numa sociedade, se eles forem desonrados, acabou o convívio pacífico. Se eles forem desonrados, acabou a presença de Deus no meio da sociedade. Deus não se faz presente. Se você for o autor da desonra, esquece, meu amado, que Deus é por ti. Porque você acaba de transgredir uma das leis que faria com que Deus fosse por ti. Porque essas leis que Deus dá a Moisés asseguravam que o povo seria pertencente a Deus e asseguravam que Deus pertenceria a este povo. Amados, entenda que a família que Deus instituiu na terra não sobrevive em unidade sem este mandamento. Este mandamento protege a família. E é por esse mandamento que você tem autoridade, seja você pai ou filho, para clamar a Deus e dizer a Deus: Pai, entre com teu socorro na minha casa, na casa dos meus pais, ou no meio dos meus filhos, e resgata-os. Que a tua presença entre, Senhor, aqui no meu lar. Porque, Pai, eu tenho guardado o teu mandamento e tenho honrado aqueles que tu escolheste como os meus tutores legais, os meus pais. Amém?